irmão seguissem o mesmo caminho. Então não valia a pena quebrar suas tradições para mandar um fracassado e uma escrava para onde ele ia. Seu pai disse que pretendia manter suas tradições, por isso Glee era quem ia se alistar no exército. Glee não aceita tal ideia, por isso desafia Seika para um duelo onde o vencedor fosse pro instituto. Se ele perdesse, ele ia ter que sair da sua casa. Com toda tranquilidade, Seika aceita o desafio. O duelo seria na tarde do próximo dia. Tinha regras no duelo, sem uso de magias de nível médio ou superior. Enquanto Seika estava fazendo seu Shikigami, seu irmão Ruffy entrega uma caneta de vidro como presente pro nosso prota. Pede pra ele pegar leve com seu irmão no duelo. Mas aí, quando estava sozinho, Ruffy usa uma magia pra chamar sua atenção e chama ele pra duelar. Ele não conseguiu esperar até o próximo dia. Pede pra que Seika esquecesse das condições que seu pai deu pro duelo. Se ele perdesse, era pra dizer pro seu pai que ele desistiu do duelo. Aí eles começam a lutar. Ele usa uma magia de fogo, mas não faz nem efeito nele. Aí ele lança uma magia de vento e Seika se defende com uma barreira. Ele lança várias magias contra ele, mas Seika usa os seus Shikigamis pra proibir que seu irmão se movesse. E ainda usa o Shikigami como se fosse um boneco de voodoo pra torcer o braço do seu irmão, causando uma dor, fazendo com que ele se rendesse do duelo. Seika estava se preparando para essa situação há tempos. Há 6 meses atrás, ele tinha invocado o Ciclope e mandou ele encontrar o Tritão Ancião para expulsar ele do seu ninho. Ou seja, toda aquela situação onde o Tritão Ancião apareceu na sua casa e foi derrotado por ele, foi tudo planejado pelo nosso prota, para ele poder ir pro Instituto da Magia. O miserável é um gênio. Chega a primavera e ele parte com a Ifa pro Instituto de Magia, em uma viagem que duraria 7 dias. No caminho, Seika dá um colar pra Ifa, que podia atrair os seres espirituais até ela. Depois de dias, o pai dos garotos pensa que Seika estava prestes a chegar no Instituto de Magia. Ele lembra do dia que recebeu Seika de uma mulher. Seika era filho do seu irmão mais novo, que era um homem bem estranho, que se tornou um aventureiro e desapareceu no território demoníaco. Seika tinha cabelos pretos e olhos pretos, algo raro naquele país. Ele achava que ele era filho do seu irmão mais novo com um demônio. Por isso se sente muito mal por ter feito o que fez com Glee, mas era muito perigoso enviar Seika pro exército, pois ele poderia se tornar um herói que ia proteger a nação ou um senhor de demônios que destruiria a humanidade. Seika e Ifa chegam ao Instituto de Magia. Ifa, toda envergonhada, pergunta se Seika quisesse que ela visitasse ele à noite. Mas o maluco é muito inocente. Ele achava que ela tava falando da refeição e recusa, já que não tava com fome. Aí a raposa aparece e diz pra Seika que a Ifa estava totalmente apaixonada por ele. No Instituto de Magia, todos chegam pra fazer o teste de avaliação e todos ficam surpresos por saber que Seika era de uma família famosa. Eles tinham que colocar suas mãos em uma bola de cristal pra medir o seu poder mágico. Um detalhe é que o mundo deles tinha um sistema mágico com base em 4 elementos. E a bola ficaria branca se tivesse aptidão pra todos os elementos. Mas a mina da avaliação fala que nunca viu isso acontecer. A Ifa é a primeira a fazer o teste. E a bola de cristal mostra que era fraco, mas ela tinha aptidão pra fogo e pra vento. Quando Seika faz o teste, demonstra não ter aptidão pra nenhum dos elementos. Seika diz não ter nenhum poder mágico, mas isso não era problema, ele podia fazer a avaliação de qualquer forma. Uma mina de cabelo vermelho chega de repente e coloca suas mãos na bola de cristal e mostra que ela tinha aptidão a todos os elementos. Todo mundo fica surpreso. Seika reconhece essa garota, mas ele diz que ela tinha outra cor de cabelo na sua vida passada. Começamos com o nosso prota dizendo que se saiu bem na prova escrita, enquanto Ifa diz que acha que foi mal pra caramba. E Seika diz pra ela não se preocupar, pois podia compensar na prova prática. Quando chega a prova prática, eles tinham que mirar no alvo e acertar com sua magia, e cada alvo correspondia a um elemento diferente, como água, terra, vento, luz e sombra. E eles ganhariam pontos pra cada um, então deviam acertar o máximo possível. No início, a maioria dos alunos só escolhiam apenas um elemento, mas quando chega a hora da Ifa, ela acerta uma poderosa magia de fogo de nível intermediário que deixa todos de boca aberta. E usa também uma poderosa magia de vento que arregaça o alvo e deixa todos espantados, pois ela estava usando magia sem menos um encantamento. Seika fica muito feliz por ela estar usando um feitiço de vento que nem ele mesmo sabia que ela conseguia usar com tanta eficácia. E então chega a vez do nosso prota, e ele tá com uma bola de fogo azul que não apagava de jeito nenhum e deixa geral espantado, até porque ele não tinha poder mágico nenhum. Em seguida, ele parte pro alvo de elemento terra, quebrando ele, deixando todo mundo se perguntando que magia esquisita era aquela. Aí o cara que organizava a prova perguntou que magia ele usou, mas ele foge da pergunta, até porque se ele explicasse que adicionou combinações de metal e terra ao granito pra fazer ele cristalizar até quebrar, não ia pegar muito bem. Aí ele parte pro alvo de água, e com um dos seus Shikigamis transforma o alvo em um gelo enorme que deixa todo mundo de queixo caído. Ele só conseguia fazer esses 3, pois o vento não era um dos seus 5 elementos, e ele não entendeu muito bem como funcionava o elemento de luz e sombra. Depois que todo mundo foi embora, a professora pergunta pro organizador da prova como foi o teste, e ele diz que foi uma bagunça. E era estranho que a Ifa, que quase não tinha poder mágico, e o Seika, que não tinha nada de poder mágico, conseguia usar magias tão poderosas assim. Mas nada te surpreendia mais, depois de alguém mais poderoso ainda ter vindo antes dos dois. E essa pessoa era a Amio, que destruiu os alvos de todos os elementos, e por isso eles achavam que ela poderia ser a grande heroína da profecia. Logo depois, os alunos correm pra ver se os nomes deles estavam na lista de quem foi aprovado. Seika ficou na terceira posição,
mas se espanta quando vê que a Ifa estava na segunda posição. Na primeira posição estava a Ami, a menina ruiva que podia usar os 4 elementos. Depois de alguns dias, quando o resultado das provas sai, eles se matriculam oficialmente. Na cerimônia de boas-vindas, Ifa pergunta pra Seika se a sua saia não estava curta demais. E ele mente falando que não, quando na verdade achava que estava bem curta assim. Enquanto caminhavam, Seika sente muitos seres espirituais vindo da floresta e vai até lá ver o que era. Quando se depara com um grande círculo mágico que passa uma sensação muito ruim. Mas nosso prota diz que como provavelmente aquele círculo pertencia à escola, eles não podiam mexer com ele, mas deixa algum dos seus Shikigamis por lá. O salão de boas-vindas estava repleto de comida e nosso prota não perde tempo para bater o ramo. E enquanto o Amil fazia um discurso, o círculo mágico ativa e Seika sente a sua presença e diz que logo algo estaria vindo da porta. Aí surgem 3 demônios inferiores que destroem a porta e botam os alunos para correr. Seika percebe que os demônios estavam procurando por algo e os alunos até tentam atacar os demônios com suas magias, mas os demônios nem sentem nada e partem pra cima deles. Quando o nosso prota estava prestes a usar seus Shikigamis para salvar os alunos, Amil aparece e corta o demônio com sua espada. Enquanto ela luta contra os demônios, Seika percebe que tinha algo muito estranho. Os demônios estavam muito lentos, por isso ele acha que os demônios vieram apenas fazer um reconhecimento de algo. Com os Shikigamis que ele deixou perto do círculo mágico, ele consegue ver um demônio conjurador da magia que estava por lá. E diz pra Ifa que se ela se sentisse em perigo, era pra usar sua magia e fugir de lá. E em seguida ele usa o seu Shikigami pra ir até o conjurador da magia. Lá ele chega dizendo um poema, Shingabaixa baixa baixou o conjurador diz que ele era um tolo de ter ido enfrentar ele sozinho. E invoca vários outros demônios inferiores com o círculo mágico. Os demônios atacam o nosso prota, mas com seus Shikigamis ele derrota eles com facilidade. Aí o demônio conjurador da magia percebe que ele não era fraco e decide ele mesmo enfrentar o prota. Ele cria várias espadas e se apresenta como Galgaleos, um demônio de metal que controla o fogo e a terra. Nessa hora, Seika tenta usar o mesmo ataque que derrotou